Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um dia que a comunidade orante, Manhã com o Evangelho, se reúne em nome do Senhor. Nossa vida é um dom de Deus. E como um dom de Deus, nós devemos agradecê-lo pela oportunidade de amanhecermos vivos. Amém? Você pode agradecer ao Senhor: Senhor, muito obrigado porque eu amanheci vivo. Deus é muito bom conosco. Quem está aqui conosco já? Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe, bom dia, paz. Mandora Gomes, Deus abençoe, bom dia, paz do Senhor. Rani Silva, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor. Patrícia Alexandrino, bom dia, a paz do Senhor. Todos e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, em nome do Senhor. Que seja um tempo onde a gente venha ouvir a palavra e obedecer, praticar a palavra de Deus. Jesus não quer que você apenas ouça o Evangelho. Jesus quer que você viva o Evangelho. Amém? Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Vanilda Ramos, Deus abençoe nessa manhã. Todos e todas que estão entrando para mais uma live da nossa comunidade orante, Manhã com o Evangelho. Amém? Deus abençoe a todos. O texto de hoje é a continuidade de Marcos 2. Ontem nós meditamos do 18 ao 22. Hoje nós iremos meditar Marcos 2, do 23 ao 28, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus lhe disseram a Jesus: olhem, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. E ele lhe respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando saiu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como eles entraram na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeram dos pães da propiciação, os quais só o sacerdote era lícito comer, e ainda deu os pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos e irmãs, ontem nós meditamos um pouco sobre a necessidade de jejuar, a necessidade de ser uma nova criatura em todas as áreas das nossas vidas. Esse evangelho de ontem marcou muito a minha vida. Eu já tinha lido esse evangelho há muitas vezes. Afinal, o pastor Cássio, ele veio de berço evangélico, então eu já ouvi muita pregação na minha vida, né? E já preguei muito pela graça de Deus. Mas o evangelho de ontem me abriu assim a mente de uma forma reveladora sobre a necessidade de odres novos para vinhos novos. A necessidade que nós temos de modificar totalmente a nossa vida para que verdadeiramente caiba o novo de Deus. Quando nós chegamos no evangelho de hoje, nós vamos aprender que Jesus ele veio também, não veio para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la, e a gente já falou isso aqui
inúmeras vezes também no Manhã com o Evangelho, mas Jesus também veio para libertar as mentes aprisionadas. E aprisionadas por quem? Pelo diabo? Pelas lutas, pelos processos? Também. Mas Jesus também veio libertar as mentes aprisionadas pela religião. Irmãos, a religião ela só é boa quando verdadeiramente ela está religando, né? Porque religião significa religar. Quando ela está religando o homem a Deus. Qual é o problema então da religiosidade ou da religião? Quando deixa de religar a Deus e tenta tornar as pessoas quadradas dentro de prisões. O grande problema da religiosidade é as prisões que ela causa na vida de muitas pessoas. O grande problema da religiosidade, né, das regras, das leis, não é se ela te liga a Deus. Se ela te liga a Deus, glória a Deus, você precisa viver verdadeiramente. Verdadeiramente eu preciso ser religioso, né? Verdadeiramente você precisa ser religiosa. Não é que nós não devamos, né, ser religioso. Nós devemos ser. Mas nós devemos ser religiosos na essência da palavra. Qual é a essência da palavra? Religar. Religião. Aquela que te religa a Deus. Então assim, eu sou religioso porque eu me permito ser religado a Deus. Mas quando a religião te torna uma prisão, você precisa ser liberto. Né? Tem gente que fala assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ou eu nasci em tal religião e eu vou ser daquela religião até morrer. É prisão do diabo. Jesus não está preocupado se você vai ser religioso até morrer. Jesus está preocupado que você seja um servo, um discípulo, um adorador até o último dia da sua vida aqui nessa terra. Então, quando a gente olha para os fariseus, a gente vai ver o quê? Homens religiosos, mas presos em cadeias. Homens religiosos não porque estavam ligados a Deus, mas homens religiosos porque estavam vivendo debaixo de regras, estavam vivendo debaixo de prisões espirituais que eles mesmos se permitiam viver e desejavam que outros vivessem. Amado, guarda uma coisa no teu coração nessa manhã. Jesus não te chamou. Jesus não te chamou para viver debaixo de prisões espirituais. Ah, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não. Ah, se você usar uma calça comprida, ou as mulheres usar uma maquiagem, vai para o inferno. Não. Ah, se você faltar um culto, você não vai ser salvo. Não. Isso é religiosidade de cadeias. O Senhor nos chama para viver uma novidade de vida. Roupa salva? Roupa não salva. Mas quem tem uma novidade de vida sabe se vestir. O dízimo salva? O dízimo não salva. Mas quando eu vivo em novidade de vida, eu entrego o dízimo porque eu reconheço que ele é uma atitude de gratidão que me gera o quê? Que me gera a bênção. Quando eu tenho Jesus como norte da minha vida, eu não vou ficar preso na religião, mas eu vou ser um adorador. Eu vou ser um servo de Deus. Eu não vou no culto por obrigação.
Eu vou no culto porque eu entendo que quando eu estou no lugar aonde todos estão em comunidade, eu estou em comunhão com os meus irmãos e com Deus. E o que a Bíblia diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali Deus gera a bênção. Então eu entendo que a comunhão com os meus irmãos, a comunhão quando eu vou ao templo, a comunhão de quando eu estou junto com outros adorando a Deus, me gera a bênção. O Senhor ordena a bênção no meio da comunhão. Então eu não sou religioso. Eu não sou obrigado a ir ao templo. Eu vou ao templo porque eu sei que lá o Senhor ordena a bênção. Tá entendendo? O Senhor quer que você seja religioso no sentido real da palavra. Aquilo que te religa a Deus. Mas o Senhor não deseja nessa manhã que você seja um religioso para viver debaixo de prisões, de regras ou de costumes impostas pelos homens. Os fariseus viviam assim, e assim eles regiam outras vidas. Assim ele queria que outras pessoas vivessem. Por isso que quando a gente lê o evangelho do dia, a gente vai ver os discípulos catando espigas de milho. Aqueles homens vão achar aquilo um absurdo. Por quê? Porque no sábado, no Shabat, não era dia de trabalho. Era dia de descanso. Era dia de estar na presença de Deus. Qual era o grande problema, amados irmãos e irmãs? Que aquilo ali precisava ser uma regra para a vida e não uma regra para a morte. Amados irmãos e irmãs, todas as vezes que uma regra de vida se transforma em uma regra de morte, ela perde o sentido da sua essência. Tanto que Jesus vai lembrar àqueles homens que os questionaram o quê? Ele vai lembrar que Davi, quando teve necessidade, Davi entrou dentro do templo, comeu o pão da propiciação e ainda deu para os seus companheiros. Pão esse que era um pão sagrado. Pão esse que era um pão apenas para o sacerdote. Mas para toda regra tem uma exceção. Isso só nos ensina, amados irmãos e irmãs, a necessidade de nós andarmos numa vida não aprisionado pelas regras ou pelas tradições humanas, mas uma vida guiada pela palavra e pela revelação do Espírito. Nessa manhã, que tudo que você for fazer para o Senhor Jesus seja pela luz da palavra. Se você vai ao culto da manhã de domingo, seja porque você entende que lá é ordenada a bênção pela comunhão. Se você volta no domingo à noite para o culto de celebração, é porque você sabe que o Cordeiro está vivo e ele merece toda a honra e toda a glória. Se você vai na célula, que você vai porque você entende que ali é um lugar de comunhão e de crescimento. Se você vai no culto de oração na semana, é porque você sabe que lá é lugar de orar, de buscar o Senhor, de colocar suas causas diante do Senhor. Tudo, amados, que fizermos para o Senhor e com o Senhor, não seja para carregar fardos, não seja para dar continuidade a tradições humanas, mas seja para glorificar o nome do Senhor. Há um texto que vai dizer: quer comermos, quer bebermos, seja para a glória de Deus. O texto vai interessante, amados, que Jesus vai dizer que Jesus dá o exemplo de Davi. Jesus mostra que aqueles homens estavam com fome e eles precisavam comer, e uma regra de vida não poderia se tornar uma regra de morte, porque era religiosidade má. E Jesus vai dizer: e assim o Filho do Homem também é Senhor
do sábado. O que Jesus estava dizendo? Que o mesmo Deus que regia de segunda a sexta era o mesmo Senhor que regia o sábado. E que o sábado não poderia se tornar um Deus para a vida daqueles homens. Assim como as coisas de Deus não podem se tornar um Deus para nós. A obra do Senhor não pode ser mais importante que o Senhor na tua vida. A igreja não pode ser mais importante que o Senhor na tua vida. A tua família não pode ser mais importante que o Senhor na tua vida. Não deixe que os teus filhos se tornem o Deus da tua vida. O teu trabalho, o Deus da tua vida. Mas mantenha Deus no topo. Mantenha Deus no lugar que Ele deve estar. Viva sim, seja um religioso, mas na essência da palavra, daquele que está te religando a Deus. Viva dentro da tua comunidade de fé, trabalhe dentro da tua comunidade de fé. Se gaste dentro da sua comunidade de fé, mas tudo por amor. Tudo por graça de Deus. E aí sim, nós veremos a recompensa que vem do céu. Ele é o Senhor do sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos colocar a bênção, vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso dia, a bênção do Senhor para nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado nessa manhã pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque esse evangelho vem nos ensinar que as regras de vida não podem se tornar regras de morte. Nós não queremos viver engessado pela religião, mas nós queremos viver a essência da religião, que é se religar a Deus. Que essa palavra nessa manhã frutifique nos corações. Que essa palavra nessa manhã produza frutos, e esses frutos sejam de transformação. Eu oro pelo dia desse meu irmão, eu oro pelo dia dessa minha irmã, eu peço a tua bênção sobre nós. Eu peço, Senhor Deus amado, a providência divina sobre nós. Que tudo, Senhor, que formos fazer no dia de hoje, seja guiados e orientados pelo poder da palavra. E que o Senhor nos abençoe. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Nos livra de todos os males. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória é para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, meu amigo e minha amiga, que você está aqui. Que bom que você permaneceu até o final dessa live. Agora, se você permaneceu até agora, não saia não, para você receber a bênção final, tá bom? Rose, eu estava com saudade de ver você aqui ao vivo com a gente. Deus abençoe, minha amiga, a sua vida. Meu amigo Bruno Carvalho, Deus abençoe. Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã. Minha irmã Andressa está aqui também, Deus abençoe. Da Chaga Barbosa, Deus abençoe vocês aí no Ceará, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e todas. Irmãos, deixa eu conversar um negócio rapidinho antes da bênção. Eu quero agradecer por todas as doações que ontem eu pedi aqui no Manhã com Evangelho, na lista de transmissão, na verdade, para ajudar uma família no Amapá. Para vocês terem noção, ontem era mais ou menos 8 horas da noite. Eu estava conversando com essa amiga e as águas no Amapá ainda não tinham abaixado. Depois daquele sol quente todo, 8 horas da noite, as águas ainda estavam
alta no bairro do Amapá, onde ela mora. E ela falou que não sobrou nada na casa dela. Né? Mas eu quero agradecer cada doação, quero agradecer cada pix feito. Né? Nós arrecadamos mais ou menos, né? Porque eu não olhei mais depois. À noite eu sei que chegou doações, mas eu não olhei mais. Mas até a hora que eu enviei a primeira doação para essa família, nós já tínhamos conseguido levantar R$400. E hoje eu vou ver o restante, presto conta depois aqui, novamente, tá bom? E aos amigos do trabalho que ajudaram, a todos que ajudaram. Pessoal, todos da comunidade Orante Manhã com o Evangelho, muito obrigado. Eu sei, amados, que não dá para ajudar todos, muita gente, mas eu agradeço a Deus porque existem muitos pontos de apoio, muitas igrejas, muitas ONG, muitos moradores que se disponibilizaram. Então, louvado seja Jesus, porque a empatia ainda surge em nossos corações. Como São Francisco de Assis fala: Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Amém? Que nós possamos ser esse instrumento de paz na vida daqueles que precisam. Recebamos a bênção do Senhor no nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho agora ao vivo, ou daqui a pouco pelo YouTube, pelas redes sociais. E não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Se o Senhor nos permitir, nos dando saúde, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho, às 5h15 da manhã, no nome de Jesus. Amém? Forte abraço, Deus abençoe sua vida poderosamente. Tchau, tchau.